Boa tarde, amados. Graça e paz a todos. Estamos aqui com mais uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre coragem, né? Mas eu quero falar também sobre o complexo de inferioridade. Começar falando sobre isso. Meu nome é pastor Oséias Gutierrez. Estou aqui para também dar a minha participação para que Deus possa também nos orientar cada dia mais, né? Se você puder gostar do vídeo, depois deixe seu like, se quiser compartilhar para que mais pessoas sejam edificadas, é muito importante. Eu convido-vos para abrir a palavra de Deus em Salmos 27:14, que fala uma palavra assim, ó: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá, pois, o teu coração. Esperar no Senhor é animar-se para que Ele fortaleça o nosso coração. O que acontece muitas vezes quando falamos de complexos de inferioridade é a pessoa se sentir abaixo da linha, né? Dos outros e acreditar na sua própria capacidade, né? E quando acontece isso, realmente fica difícil, né, de Deus agir. Nós temos que confiar no Senhor e acreditar que vem a capacidade dele, né? Às vezes as pessoas olham para si mesmo, está abaixo do que convém estar, das outras, por exemplo, né? Às vezes vê que os outros têm mais facilidade e tal, né? Às vezes a pessoa está mesmo abaixo das outras, né? Porque a outra se preparou melhor, a outra pessoa está mais madura, né? Às vezes é falta de amadurecimento, falta de coragem para começar. Na verdade, né, eu me lembro quando eu preguei a primeira vez. Quando eu preguei a primeira vez, queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês, foi algo assim estranho, sabe? Estou ajeitando aqui para ficar melhor. Porque o meu pai vinha falando comigo por muitas vezes. A gente já tocava na igreja no louvor, eu tocava órgão naquela época, guitarra, e eu já ficava no púlpito ali junto com o pessoal, no altar. Mas meu pai vivia falando sempre: olha, você tem um chamado ministerial, Deus te chamou para o ministério, você não veio só para fazer isso, e você precisa... Quando você vai pregar? Você precisa pregar, né? Trazer um dia, eu quero que você pregue uma palavra, você só toca na frente, às vezes canta lá junto, mas e daí? Só isso? Você veio para mais, né? E ele falava, eu falava: mas isso não é para mim, eu acho que o que eu faço já está bom. Ele: não, você foi chamado para mais coisas, Deus quer te usar também na palavra, Ele quer te usar. E eu ficava assim, falando: puxa, por quê? Tem tantos pastores lá, tem tanto pregador, está cheio de pregador lá atrás. Mas eu fui enrolando ele, né? Ele de vez em quando se encontrava comigo na casa dele, a gente morava na casa dele, e ele falava: e daí, quando você vai pregar? Quando você vai pregar? E eu falei: eu vou pregar. Aí eu comecei a falar que ia. Eu falei: eu vou, mas eu não estou preparado ainda. Ainda não é a minha hora, né? Eu não estou preparado. Enrolava ele mais um pouco e tal. Chegou um dia que ele não teve jeito de escapar dele. Ele falou: escuta aqui, você é homem ou não é? Você falou que ia pregar e sempre está fugindo, sempre fugindo. Você é crente ou sou saquinho de pipoca? Eu falei: nossa, bateu nos brios, né? Ô louco, falando uma coisa dessa pra mim? Aí eu falei: não, então tudo bem. Agora eu prego então, eu prego. Mas só que tem uma condição: eu quero pregar no culto de tarde da bênção, no culto da tarde. Nas terças-feiras tinha um culto que chamava Tarde da Bênção. Acontecia às 14h30 e tinha 9, 10, 11 pessoas no máximo, né, nesse horário, não é muita gente disponível. E às vezes eu ia ajudar no louvor as irmãs e tal. Falei: eu prego na tarde da bênção, porque tem menos gente, vou começar com pouca gente, porque eu tinha que enfrentar o meu medo, tinha que enfrentar minha baixa estima, né? Eu me sentia inferior, e era, claro, inferior. Nunca tinha feito nada, mas não tem nada melhor do que fazer para aprender. Se nós quisermos aprender alguma coisa, temos que começar. Sempre for empurrando, procrastinando, sempre para frente, nunca começar. Como que você vai se desenvolver? E meu pai, então, disse isso para mim: você tem que começar.
Se você não começar nunca você vai aprender. E eu falei, tá bom, mas eu então põe na tarde da benção. Ele falou, tá, terça-feira que vem? Eu falei, terça-feira que vem tá muito perto. Vamos na outra terça, vamos dar umas 2 semanas aí. E ele aceitou. Eu falei, então, mas o que eu falo, pai? O que eu prego? Ele era pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular já há muitos anos. E havia lá 7, 8 pastores assentados no fundo, nos cultos à noite. Eu falei, na tarde da benção, menos gente, não vai ter problema. Ele falou, você prega aonde você sentir de pregar. Tem um texto na Bíblia que você gosta, que te dá prazer em ler, chama a sua atenção, você acha graça em ler, você lê sempre, você vê você lê com alegria, tem desejo, te dá satisfação, prega isso que te dá satisfação. Falei, tá, eu prego, eu gosto de Jonas, no livro de Jonas. Foi a primeira palavra que eu preguei na minha vida. Jonas, capítulo 1, quando Deus manda Jonas, filho de Amitai, ir para a cidade de Nínive pregar. Eu falei para ele que ia pregar em Jonas, ele falou, bem a sua cara, bem você mesmo, fujão, né? Que eu já tinha enrolado ele muito tempo, meses e até anos. Aí eu falei, eu ri, né? E falei, mas tudo bem, vou. Aí, mas avisaram todos os cultos das semanas, 2 semanas anteriores, que na terça-feira, na tarde da bênção seguinte, o filho do pastor Virgílio, o irmão Oséias, né? Não era só músico, vai estar pregando na tarde da bênção, né? Ele ajuda no louvor, as irmãs vai estar pregando. Falei, vem pouca gente. Mas começaram a anunciar nos cultos da noite. E chegou a dita terça-feira, falei, meu Deus, quando eu olhei, tinha quase 30 pessoas basicamente. Falei, meu pai amado, Jesus, que esse público aí, ali acho que veio gente para dar risada, ou curioso, ou vamos ver se ele vai sair bem pregando, porque como músico ele canta legal, ele toca legal, né? Ele faz até a gente chorar, vamos ver se na mensagem. Falei, meu Deus, outros vieram mesmo para rir, né? Tem gente que vem para torcer para você ir mal. E eu li muito, li 2 semanas esse texto de Jonas, que eu conseguia ler já ele de cor, né? E falei, meu pai amado, chegou o dia. Acabou o louvor, a irmã me chamou. Quando eu olhei para o povo, eu falei, agora o que eu faço para pregar? Como que eu vou me comportar pregando? Eu nunca tinha pregado. Eu falei, eu vou gritar que nem os irmãos ou vou falar baixo? Eu vou olhar para o povo ou vou olhar para o teto? Decidi olhar para o teto. Vou olhar para cima, não vou olhar para ninguém, porque se eu olhar para os outros eu fico mais ainda acanhado. E eu li o texto e acabei de ler, falei, como que eu fico? Né? E eu comecei a falar sobre o texto. E eu comecei a falar, claro que inseguro, enfrentando o meu medo, enfrentando a minha baixa estima, meu complexo de inferioridade, minha falta de preparo, o fato de eu nunca ter feito isso, né? O medo de ir mal e de passar vergonha. E fui, até que uma hora eu fechei os olhos, deixei o Espírito Santo agir. Entreguei para o Espírito Santo. Quando eu abri os olhos, meus amados, eu vi minha mãe que estava junto naquela época, né? Minha mãe já é falecida, hoje ela dorme no Senhor há mais de 18 anos, mas isso que eu estou falando foi minha primeira mensagem que eu preguei no livro de Jonas, capítulo 1. Meu pai até marcou na Bíblia dele. E a minha mãe estava chorando, e algumas pessoas estavam com lágrimas nos olhos, e aí eu me animei e falei, poxa, alguma coisa está causando, né? E se é lágrimas, né? E eu fiquei mais empolgado, aí já abri os olhos e comecei a andar um pouco já, falava do texto, lia e andava um pouco. Comecei a andar ali em volta de uma mesa escrivaninha, que não era um púlpito, era uma mesa escrivaninha, e eu comecei a andar. O que aconteceu? Eu comecei a ser usado por Deus e as pessoas começaram a chorar quando eu vi. Eu já estava profetizando e Deus começou a mostrar pessoas que estavam ali, estavam doentes, que talvez vieram para rir de mim. E eu comecei a ter revelações, Deus começou a dar revelações, e as pessoas vieram na frente, e eu comecei a falar que já ia orar pelas pessoas, eu fiquei forte de repente, né? E eu comecei a orar, e minha mãe chorando, falei, que lindo. E aí, revelações, Deus começou a dar, e foi uma benção. Terminei a palavra, desci de cabeça baixa, falei, meu Deus amado, acho que estão chorando de apavorados, o que aconteceu? Né? Mas foi assim. Só que aí me deu sede, vontade de pregar. Eu queria que me chamasse logo, outra vez. Né? Aí eu peguei gosto.
Só que havia 7, 8 pastores atrás do púlpito, preparados, homens ali, que eu falei, não, vai demorar para chegar a minha vez. E meu pai demorou para me chamar de novo. Eu falei, eu não vou ficar aqui, porque o fogo cresceu dentro do meu coração, vi uma chama no coração. E além de cantar, tocar, eu falei, agora também quero pregar. Comecei a estudar mais a Bíblia, comecei a me preparar. Eu falei, se eu for esperar uma vez aí, vai demorar um ano. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um ponto de pregação numa casa de família, num quintal, e ali eu vou pregar todo dia, assim eu aprendo, né? Eu vou praticar, né? Gente, o que aconteceu? Eu conversei com meu pai falou, pode ser, pode começar. Mas que dia você vai começar? Eu falei, o irmão Walter Martins de Toledo, um irmão, ele falou que pode ser na casa dele, morava numa chácara aqui em Piracicaba. Eu me lembro que no bairro do Rolador, ali quase no Ipanema, perto da linha do trem, numa chácara, tinha uma grade grande na frente, ali uma rua movimentada. Falou, vamos fazer fora, no quintal. Levamos a corneta, convidei um outro irmão, Ariovaldo Reis de Souza, que depois se tornou pastor também, para não andar sozinho, ele para ali a gente junto começar, e começamos o trabalho. De terça-feira, só que acontecia, tinha culto na igreja lá, central, na nossa igreja, sede, e esse ponto de pregação, muita gente começou a acompanhar a gente, vindo, saía do culto lá. Eu não queria isso, eu queria ganhar almas. Eu estava com sede de pregar, só que eu colocava a corneta no alto, em cima de uma torrezinha, ela alcançava até o 1º de maio, o bairro lá na frente, as pessoas não vinham. E o portão ficava fechado, pregamos ali um ano, ali foi aprendendo, praticando. E só que não alcançamos nenhuma alma. E eu comecei a avisar quando estava para vencer um aniversário de um ano, esse ponto de pregação. Gente, não adianta continuarmos com esse trabalho, porque não ganhamos ninguém. Por quê? Quando alguém gostava e parava na frente da grade, ninguém abria o portão para as pessoas entrar, porque pensava que não podia, porque ficava a grade fechada para que as crianças não saíssem correndo para a avenida. E no fim não teve fruto, não ganhamos nem almas nenhuma. Eu falei, nós vamos parar, né? Porque eu tenho que voltar para a igreja. Já não, se Deus quisesse que continuasse, tinha pelo menos uma pessoa batizada, né, nesse trabalho. Falamos e o povo ficou meio triste, acanhado, que estava gostando do trabalho, mas eu falei, não quero mais. Eu pensei, não é para mim. Fiquei frustrado, na verdade. Me frustrei, né? E falei, não é para mim. Não adianta trocar povo, trocar moeda. Trazer o povo da igreja para trazer aqui não adianta. Porque a gente quer ganhar almas. Por isso que eu não me... Se for para pregar para esse povo, eu pregava lá, né? Mas aí eu falei, vamos parar. E eu tinha ideia de não querer mais. Falei, no máximo, se alguém me convidar para um estudo bíblico, eu me preparo sentado assim numa sala, 4, 5 pessoas, a gente conversa dentro de casa. Mas trabalho assim não quero mais. Me frustrei. Mas tinha uma irmã que estava ali, que frequentava com a gente, fazia as correntes, que a gente chamava de campanha na época. O nome dela, essa irmã Maria dos Anjos Pecorari. Ela estava ali no final do culto, que foi o último culto, que a gente ia parar, não ia mais fazer de terça-feira ali. Ela me chamou no canto e falou, olha, o irmão Zéias, a minha sogra mora na Vila Independência, ela quer um culto desse. Eu falei, nossa, mas não dá, minha irmã. E lá ainda é mais longe, eu trabalho em farmácia e tal. Ela falou, mas ela quer um culto lá desse. O endereço, ela deu o endereço, marcou, né, na rua Santos Dumont, na rua Samuel Neves, quase esquina com a Santos Dumont. E eu nem sabia onde era, ficava isso. Eu trabalhava no São Dimas, de uma farmácia na época. E eu falei, meu pai amado, chegou aqui, só que ela quer de quinta lá. Quinta não tinha culto na igreja. Falei, tá bom, eu vou lá, vou conversar com ela. Cheguei lá, na casa da irmã Luizinha, né, que era falecida também. E essa irmã Luizinha, que era sogra dela, estava me esperando. Eu tudo de branco, passei, fechei a farmácia, terminou o horário, venceu meu turno, fechei. E eu desci, passei para a Vila Independência. Eu estava passando na frente da casa dela, falou, ô, você é o Zéias? Ela viu tudo de branco, porque ela não me conhecia, nem eu a conhecia. Mas a nora dela me descreveu, e ela estava sentada numa pedra na frente da casa dela, na rua Samuel Neves. Eu falei, a senhora é Dona Luizinha? Ela falou, eu sou, é eu mesmo. Você é o Zéias, né, irmão Zéias? Eu falei, sou. Aqui o culto. Falei, aí eu entrei, ela me convidou para entrar, e eu sentei com ela. Falei, só que eu não quero mais fazer culto, eu quero fazer estudo bíblico, sentado. Aí o filho dela, o neto dela que estava ali, a filha dela, infelizmente, ela perdeu uma filha morta a facada diante dela. Ela é uma mulher muito traumatizada naquela época. E tinha a neta e o neto dela, que depois, infelizmente, foi preso, não sei mais deles.
O que eu sei é que eu entrei e falei, não, eu quero só estudo bíblico, assim, sentado que nem está aqui, juntou só ela, o neto saiu fora da casa, viu que a gente ia falar de Jesus, essa neta ficou e ela ficou. Falou, não, eu quero um culto que nem a minha nora, Maria dos Anjos, falou, que se fazia lá no Ipanema, eu quero um culto igual aquele, não quero assim, se dentro de casa não, que a gente quer fazer aqui, no abrigo aí fora, não tinha abrigo, era só o quintal dela, tinha umas casinhas no fundo, era uma vilinha no fundo, que eram umas casinhas dela, que ela alugava. Eu falei, mas ela não queria fazer, tanto ela insistiu, eu falei, tá bom, vamos. Chegou na próxima quinta-feira, eu falei, meu Deus, a mesma coisa, vai montar todo esse som. Aí já tinha músico que queria vir comigo, o falecido José Antônio Fidelis, topou vir junto, o Ariovaldo Reis de Souza veio, o Paulinho, né, que chama de Paulinho Elétrico, né, não me lembro o sobrenome dele, Souza, não me lembro, né, que hoje também não sei o que deu, coitado, andou pelas ruas depois disso. Mas aí os músicos queriam acompanhar e nós chegamos na quinta-feira. Tinha lá umas 5 pessoas, fora nós que fomos. Levamos bateria, levamos o som, levamos o tecladinho, levamos o José Antônio Fidelis foi com a guitarra. Aí chegou, fizemos o curso e frustrado. Falei, na quinta-feira que vem eu não vou dar uma desculpa, eu não vou. O que aconteceu? Chegou na quinta, ao invés de ir para lá, né, eu fui para casa. Eu morava na Avenida Pompeia, e de São Dimas era longe. Sentei lá na frente, já era umas 7 e pouco da noite, encostou José Antônio Fidelis com a moto, falou, e daí, vamos embora? Eu não vou mais não, só tinha 4 pessoas, nós pregamos um ano aqui, não ganhamos ninguém, não tô vendo que não vai virar. Ele falou, vamos, vamos, mas começou a ficar tarde. E só sei que quando aí encostou o Paulinho também, vamos embora. Peguei o carro que tinha lá, mesmo sem carta, né? Pegamos um Corcel 4 portas que meu pai tinha, né, e carregamos a bateria, tudo dentro, foi lá, e eles montou, chegamos lá, montamos, começamos o culto com 8 horas da noite. Só que já tinha umas 16 pessoas. Aí eu animei. Gente, para encurtar o caso, Deus moveu tanto ali que dali saiu 3 igrejas. 3 vezes eu comecei a igreja ali. A igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje está no Jardim Ipanema, começou na Samuel Neves, ali na Avenida Independência, por mim, né? Que hoje está no Jardim Brasília, né? Eu que comecei aquela igreja. Porque depois dali fomos para o Jardim Brasília, não tinha salão, alugamos, ficou grande, cresceu o povo. E foi uma benção. Depois voltamos para a Avenida Independência, aí na Rua Santos Dumont, em frente ao Lar Betel. Cresceu bastante. Mas eu fui embora, quando voltei a segunda vez abri ali também a Batista, comecei a Batista por ali. Depois fomos para um salão, também cresceu. A terceira vez a Pedra Angular começou ali também na casa da irmã Luizinha. E também depois fomos para a Doutora Alvim, ali na Independência mesmo, no salão. Só depois a irmã Luizinha partiu, né, fazendo um bolo numa quinta-feira para mim. Mas Deus usava tanto, dava revelação, operava, era um batizado com o Espírito Santo, o outro caindo endemoniado no outro canto, era um troço de doido, cresceu o povo muito, as pessoas começaram a se converter, começaram a batizar gente. Aí começou a crescer muito, aí comecei a fazer o Instituto Bíblico Quadrangular na época, me levaram para o falecido, saudoso pastor Israel Bozon Penteado, me representou na convenção, meu pai me levou a obreiro lá, que era obreiro já auxiliar, mas que já tinha um trabalho, que estava grande. Fui levado a pastor e começou a crescer o trabalho e foi uma benção, né? Aprendi porque eu encarei. Fiquei com medo, mas eu não sabia que eu podia fazer. Só que eu quero contar uma experiência para você que tem medo de começar. Você que tem complexo de inferioridade. Às vezes, essa sua insegurança é falta de preparo mesmo. Às vezes, falta você encarar que você também pode fazer. Outro fez, você também pode fazer. Porque eu procurei me aprimorar cada vez mais. E na verdade, amados, só que assim, sempre vem um desafio na frente. Anos depois, fui convidado para fazer um programa na Rádio Alvorada aqui de Piracicaba. Na época do reverendo Gessé, o Edson, né, que tinha um trabalho grande na Rua Dom Pedro I, 1110. Ele me convidou para abrir um trabalho, só que era das 23h30, 11h30 da noite, a 0 horas, porque
programa anterior, evangélico, era o pastor Amir, o marido da pastora Isabel Cristina, não é? Irmã do Lalo, do Lalinho, falecido Lalinho também, né? Da Tere, né? E nós encontrávamos com o Amir, que estava saindo do programa dele, ele começava. Só que foi assim, foi um desafio. Primeiro dia, ele falou, só que eu não vou fazer o programa, é você que vai fazer. Eu nunca tinha entrado numa rádio. Eu achei que eu ia arrebentar, só que eu fui frustrado novamente. Quando eu sentei, quando começou, tinha uma vinheta que estava escrito lá, uma luz vermelha acendeu, no ar, acabou o hino, uma vinheta, no ar. Era para mim entrar falando, eu travei. Travei e ele olhava para mim, não falava nada, ele do meu lado e eu travava. E eu ficou aquele tempo assim, fora do ar, não pode, né? Aí ele fez assim, deu um toque pro sonoplasta, vira, põe uma vinheta, põe qualquer louvor aí, toca aí. E eu estou falando agora, na próxima vez eu vou. E eu travei, simplesmente travei. Na segunda vez, no ar, agora você vai. Travei de novo. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei totalmente isolado. Eu fiquei totalmente isolado. Por que eu fiquei isolado? Não é? Porque ele chegou e falou muito bravo comigo. Ele falou, olha, você não vai fazer mais esse programa. Não vai fazer mais. Eu estou pagando caro desse programa que você não quer, você não nasceu para isso. Ele voltou, aquele dia eu fui frustrado. Ele falou, voltou e trouxe eu embora e veio frustrado. Eu vim frustrado a noite toda e ele falou um monte. Falou, você não nasceu para isso. Você não nasceu para isso. Você precisa realmente continuar, né, o que você está fazendo e não nasceu para isso. Outro dia eu fiz programa de rádio o dia inteiro em casa. Depois eu provei para ele que eu nasci para isso. Eu coloquei som, coloquei vinheta e fiz em casa. Enfrentei. Deus me deu vitória. O nome do programa é A Hora da Unção. Enfrentei os meus medos. Consegui. E depois me tornei até um razoável comunicador de rádio também. Amados, às vezes, aos nossos desafios, precisamos enfrentar de cara. E quando alguém chega na sua cara e diz para você que você não nasceu para uma coisa, você não é diferente do que ninguém. Se outros conseguem, você também consegue. O que você precisa fazer é enfrentar o seu medo e se preparar melhor e enfrentar, não é, os seus fantasmas. Porque essa coisa de complexo de inferioridade só estraga a gente se sente inferior, mas a gente é chamado para ser o que Deus chamou a gente para ser. A melhor forma de fazer uma boa caminhada é começando a dar o primeiro passo. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço, espero ter cooperado com vocês, fique na paz desse grande amor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E lembra de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo depois, amém? Que Deus abençoe.